Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tá? Deixa eu ver, o áudio deve estar bom. É o seguinte, hoje eu vou gravar um vídeo mais sucinto, porque de 19 até as 21h30 estarei disponível para vocês via WhatsApp para tirar dúvidas e talvez dar mais algumas informações sobre o assunto de hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o processo de mediação como solução de conflitos. Até agora, nós já trabalhamos alguns conceitos sobre o que é a perícia, né, um pouco da história da perícia, e colocamos também a forma de solução de conflitos, judicial e o extrajudicial. Vamos trabalhar, então, hoje, aprimorando um pouco mais o nosso conhecimento sobre o que é a mediação. Na sala de aula, nós já antecipamos alguns pontos, né? E hoje nós vamos ser mais práticos de como funciona esse processo e você, como contador, né, como que você vai poder colaborar com esse processo. Eu já disse anteriormente que trata-se de processo de solução de conflitos, então vai ter um pouco de juridiquês. Na nossa próxima aula, eu vou encaminhar para vocês uma sentença. Nós vamos analisar uma sentença para começarmos a aproximarmos dos jargões que são utilizados pelo juridiquês, tá bom? Mas é tranquilo, porque nós, como mediadores, nessa primeira aula, nós vamos ajudar a construir a solução do conflito. No curso que eu fiz, foi muito interessante, o que ficou bem forte, é que o mediador ele não toma a solução, ele não dá uma sentença, ele trabalha na construção do termo de compromisso. Mas o mais importante na mediação, que vocês devem levar em consideração, é o seguinte: eu tenho A e tenho B, existe um conflito. Primeiro ponto é identificar, de fato, a que se refere aquele conflito. Porque muitas vezes trata-se de um aspecto emocional e não financeiro. Como já dissemos anteriormente, a nossa área trabalha com mediação no que diz respeito a valores. Precisa ser mensurado. Se não for mensurado, não tem como nós auxiliarmos na solução desse conflito, né? Então, vamos deixar bem claro. Eu vou apresentar alguns passo a passo, vou encaminhar o material para vocês, tá? Na plataforma, no nosso AVA. E às 19 horas eu estarei pronto para a gente poder conversar se tiver alguma dúvida. De imediato, eu já vou antecipar algumas coisas, as pessoas estão magoadas, né? O grande erro do mediador é ele logo de imediato querer pegar os probleminhas pequenininhos e não descobrir qual que é o cerne da questão. Muitas vezes o que ele faz? Ele começa a pegar problemas, em vez dele focar, tentar identificar qual que é o real problema, o mais difícil, não. Ele pega os pequenos probleminhas, ele vai pelas arestas, então não vai conseguir solucionar. Vou explicar para vocês assim, de uma figura de linguagem que eu acho muito bacana, tá? É o seguinte, imagine que você vai colocar em um recipiente, em um jarro, né? Você vai colocar pedras grandes e pedras pequenas. O que você coloca primeiro? As pedras grandes ou as pedras pequenas? Pense. Pensou? Você vai ter um recipiente e você vai ter que encher. Teoricamente não vai caber tudo ali porque o espaço é um pouco menor. Você olha assim, isso não vai caber. Tem muita pedra, não vai dar. E tem uma pedra grande. E tem um monte de pedras pequenininhas. A tendência das pessoas é colocar primeiro as pedras pequenas. Mas no caso da mediação está errado. Nós devemos colocar as pedras grandes primeiro, porque nessa simbologia, vocês vão ver que a pedra grande, ela encaixa, ok? As outras, a gente vai colocando aos poucos, vai sacolejando e ela vai se assentando no fundo. No final, você resolveu o problema todo.
Se você colocar primeiro as pedras pequenas, as pontas e as arestas, você não vai conseguir encaixar a pedra grande. Então, na mediação, a gente trabalha primeiro resolvendo os problemas, tentando identificar e buscar solução para os conflitos, para o problema que seja mais denso, mais complicado. Porque se nós não conseguirmos resolver aquele problema, não vai dar certo. Tá ok? Então vamos lá. Eu preparei umas lâminas, vou encaminhar para vocês. Na verdade, vamos falar de conciliação e mediação na solução de conflitos. A conciliação e a mediação buscam amenizar os conflitos. Isso aí é importante. Lembrando, existe um conflito. Tanto a conciliação quanto a mediação buscam o quê? Fazer com que as partes entrem em comum acordo. A conciliação é antes que exista a lide. Gravem isso. Antes de que tenha a lide propriamente dita, nós temos a conciliação. Tem uma terceira pessoa que vai conversar com uma parte, conversar com a outra e definir. É isso mesmo que vocês querem? De repente, vocês mesmos já resolveram, o problema já está tranquilo, não precisa entrar com um processo extrajudicial ou judicial. A conciliação, ela busca que as próprias partes desenvolvam a solução do conflito. Aí não tem conflito, não tem por que brigar. Né? Quando a conciliação não funciona, aí nós vamos para a mediação. Lembrando, o conciliador, ele não dá sugestão, tá? Ele faz uma triagem dentro do processo e muitas vezes ali mesmo já acaba, faz um acordo e pronto, o acordo acabou, beleza, não tem mais problema. Né? Só que a conciliação, ela nem sempre ela é perene. Pode ser que depois uma das partes pegue se sinta incomodada e prejudicada e recorra. Ok. Se as partes não entrarem em um acordo no processo de conciliação, aí nós podemos ter o quê? A mediação. E a mediação ela pode ser tanto judicial como extrajudicial. Hoje nós vamos trabalhar mais a questão extrajudicial, porque nós estamos trabalhando mediação e arbitragem, ou seja, que você, contador, possa também assumir. O que vocês vão ver na literatura, e muito, é que fala muito sobre o operador do direito. Quem é o operador do direito? O advogado. Tá? Mas como nós já falamos anteriormente, é um mercado que nós devemos nos preparar, porque é nosso também enquanto contador. Na próxima lâmina, a função de ajudar na construção de um acordo, o conciliador é um facilitador, né? Em busca de solução. Agora, a mediação já é o meio judicial ou extrajudicial. Vejamos, é importante vocês terem em conta que a mediação já é um processo. No caso do processo extrajudicial, as partes vão procurar uma câmara de mediação, né? Vão fazer a escolha, ou a própria câmara, depende muito da estrutura dela, quem será o mediador. Esse mediador, ele vai estudar o processo, se ele estiver apto, ele vai aceitar. Tá? Esse mediador, primeiro ele tem que ler o que se pede, ele tem que compreender o que as partes estão querendo. A partir daí, tem alguns passos muito interessantes a serem levados. Lembrando que, na mediação, eles vão ter um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele deve ser construído pelas partes com a assistência do mediador. Não é uma sentença. Antes que chegar no final, não, coloquei isso lá na frente. Conciliação extrajudicial, eu já falei. Aí depois de todo o processo de mediação, é importante ressaltar que esse termo esse termo extrajudicial, cadê o termo? Fugiu aqui, gente. Termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele deve ser homologado por um juiz, ele deve ser homologado no fórum, para que ele possa ser executado. Ok? Então, vamos lá.
extrajudicial, judicial. Então, nós vamos nas etapas, tá bom? Pré-mediação. O que entende-se por pré-mediação? Pré-mediação ou seja, antes de iniciar, os profissionais realizam uma análise e pode até, aqui ó, breve apresentação do procedimento e firma um compromisso sobre a conduta das partes. Existe uma sessão. Vamos supor, você que está aí me ouvindo, vai ser o mediador num processo. Quando você lê o processo, você vai convidar as partes, vai conversar com as partes. E se elas estiverem de acordo que você seja o mediador, inclusive estabelecendo, por exemplo, dias, horários, quantas reuniões terão, isso tudo é bom já fazer no processo de pré-mediação. Se as partes ali já discordarem, não tem mediação, ok? Utiliza um discurso pré-definido, a chamada da declaração de abertura, que frisa os pontos mais importantes para o desdobramento. Quais são as partes mais importantes? As pessoas envolvidas terem consciência que estamos em busca de uma solução. E essa solução, ela tem que ser bom para ambas as partes. Algo que é muito importante é o ganha-ganha. Uma parte A ganha, a parte B ganha e todos ganham com a solução. Não existe eu ganhei. Não. Quando se fala em mediação, não. Mediação é o ganha-ganha. Né? Concluída essa parte, nós vamos para a fase de investigação. A fase de investigação é quando o mediador ele estuda mais aprofundado o processo e vai para a parte de entrevistas. Ele vai, além dos documentos, é bem próximo da perícia, que aí ele vai identificar o que está sendo dito, quais os documentos estão sendo apresentados e, a partir daí, iniciar a mediação propriamente dita. Porque ele vai chegar para uma parte, conversar com uma, vai conversar com a outra. Indica-se que a conversa sempre tem que ser com os dois. Marca a reunião, A e B estão aqui, vamos conversar sobre o processo. Hoje nós vamos discutir isto. O mediador vai escutar muito, anotar, escuta a outra parte, identificou, ok. Vai ver o que um propõe, o que o outro propõe. Ele raramente interfere. Tá? Reunião de informações. O mediador ouve ativamente o relato de ambas as partes. Em seguida, ele elabora perguntas com o intuito de formar um quadro geral sobre o conflito. Identificação de questões, interesses e sentimentos. Como eu disse, muitas vezes trata-se de questão emocional e não financeira. O material que estou mandando para vocês aqui, com as informações colocadas em pauta, o mediador fará um resumo objetivo, positivo e imparcial das questões. Identificar qual o problema. É o mais importante. Num exemplo que eu coloco aqui para vocês, eu trabalho muito a questão de pagamento da mensalidade ou da pensão referente à educação de um filho. Ok? Isso é o que está na literatura que nós utilizamos. Porém, eu gostaria de apresentar um outro modelo, um outro exemplo. Determinado vizinho constrói um muro, vizinho A. Vizinho A e vizinho B eram muito amigos. Só que aí, o vizinho B, ele concorda em parte. Mas aí, o vizinho A, ele aumenta um pouco a parede e isola completamente o outro, tá? Aí o B se sente prejudicado e quer que arranque aquele muro, tá? O outro, para arrancar, ele quer ser indenizado. Compreenderam? Vizinho A e vizinho B e o muro. O que você pode descobrir disso? Temos um conflito. Eles vão te procurar. No decorrer da conversa, alguém pega e solta dizendo, éramos muito amigos. Aí eu não escuto mais aquela música. Olha, eu não te vejo mais. Aí você vai perceber que o problema não é o valor do muro.
Não é ter danificado, que geralmente vocês vão partir, danificou, impediu a luz de entrar na minha casa, uma série de problemas. O real problema é que uma das partes se sentiu excluída da vida do outro. Quando a outra parte toma conhecimento de que era isto, fala, por que você me falou isso? Não tem problema não, a gente tira. A gente abre uma porta, ou seja, era uma questão de amizade. Espero que tenha compreendido, se não tiver na aula às 19 horas, vocês me perguntam, tá bom? Tem que esclarecer as controvérsias. Sim, isso somente através de entrevista. É o disse-me disse e você no meio da confusão. Com as questões definidas, uma vez que você passou por todo esse processo, das reuniões, conseguiu definir, aí nós temos a conclusão. Nessa conclusão, nós temos 3 situações. Acordo total, acordo parcial, ausência de acordo. A ausência de acordo quer dizer, não deu em nada o processo de mediação e as partes continuam sendo afetadas e ofendidas. Né? Acordo parcial. Olha, o que uma parte queria, a outra não cedeu. Mas a parte que a outra parte cedeu, a outra parte concorda. Lembrando, é sempre um acordo, é um termo de acordo. Aí vai ser feito um termo de acordo parcial sobre... E tem também claro, na hora que você colocar o termo, que aquele termo ele é parcial. Que o processo ele tem diversas camadas e que essa parte já foi acordado e que este é o termo. Esse documento deve ser levado também para homologação. Assina as 2 partes e você como mediador. Acordo total é a bênção. A bênção, é o sucesso. Né? Você, mediador, participou de um processo construindo a solução de um conflito em que cada uma das partes sente-se bem. Houve o ganha-ganha. Ninguém perdeu. É a bênção. Se houver acordo, as soluções encontradas são registradas em um termo de compromisso, ou seja, em um acordo extrajudicial, escrito, perfeitamente válido e eficaz. Lembrando, ele é válido e eficaz? É. Se a outra parte cumprir, mas o que eu sugiro, e a literatura também sugere, é que você busque homologar no fórum. Porque uma vez homologado, ele se torna um título executável. Ok? A ausência de um contrato não é sinônimo de insucesso. Afinal, a mediação permite uma escolha consciente e bem informada sobre a necessidade real de uma decisão de terceiro. Olha, isso aqui é muito importante. Muitas vezes, as pessoas falam assim, não houve um acordo, foi uma porcaria. Não, não foi uma porcaria. É porque aquela situação ela é tão complexa, as partes estão tão magoadas, que precisa de um terceiro com poder para tomar a decisão. As partes ainda estão imaturas, não conseguem resolver por si mesmas. Aí é necessário o quê? Que um terceiro, ou seja, um juiz, um juiz togado ou um juiz arbitral, possam resolver essa lide. Mas isso fica para as próximas aulas, tá bom? Por hoje é só, nos encontramos às 19 horas, segue o vídeo, segue as lâminas e as atividades. Uma coisa que eu quero falar com vocês, na próxima aula nós vamos fazer alguns estudos em peças periciais, em sentenças para irmos acostumando com os termos. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem, afinal, só se vive uma vez. Tchau.